Já estudamos a vida do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, alguém que agradou a Deus tremendamente. Nós vimos o filho dele, Salomão, um homem muito inteligente, um homem muito sábio, mas que cuspiu no prato que comeu, porque Deus deu tanta coisa para ele, e no final da vida dele, ele desonrou a Deus e acabou servindo outros deuses. Eu esqueci de falar do Saul, né, que foi o primeiro. Saul foi o primeiro rei de Israel, depois Davi, depois Salomão. E depois o reino se dividiu com Roboão, que foi o rei que nós estudamos na semana passada, um rei que perdeu a sua majestade, a sua glória, por causa da sua pisada na bola. E hoje nós vamos estudar o filho dele, Abias, que é também um dos descendentes de Davi. O tema da minha mensagem hoje é o rei Abias, uma lâmpada em Jerusalém. No meio de todas as dificuldades, Deus levanta Abias como uma luz no meio das trevas. Prometo a você que são 7h15 agora, até meia-noite você está em casa, em nome de Jesus, pode ficar tranquilo. Então esquece de todos os problemas lá de fora hoje, e vamos nos concentrar no estudo da palavra, tá bom? Ok, vamos lá. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de ler esse livro, ou se estão lendo esse livro. Se não leram, você pode depois procurar e ler esse livro. O escritor, o autor é Steve Covey. Ele conta uma história muito interessante, que tem tudo a ver com o que eu quero ensinar para vocês, igreja, hoje à noite. Ele fala que um dia, ele entrou no metrô, ele tinha que atravessar a cidade, ele iria dar uma palestra, e ele então entra no metrô, que é um lugar mais tranquilo do que ir dirigindo de carro. Ele se assentou e estava fazendo aquele trajeto, e numa das estações entrou um pai com dois filhos, duas crianças. Se assentaram ao lado dele, o pai se assentou, inclinou a cabeça e começou, parece que, a entrar em devaneio. E os dois filhos corriam para cá e corriam para lá, e gritavam, e subiam em cima do coisa, e pulava para baixo, corria para cá e corria para lá. E ele já começou a ficar meio nervoso. E o pai parece que nem via aquilo que estava acontecendo, estava lá no seu devaneio, dormindo, em berço esplêndido. Chegou um momento que ele não aguentou. Ele disse que ele foi lá no pai, cutucou o pai e falou: escuta o seguinte, você não está vendo o que os seus filhos estão fazendo, não? Será que você não vai colocar um limite neles? E deu uma dura naquele homem. Aquele homem parou, respirou fundo, se levantou e pediu desculpas. E disse o seguinte: olha, a questão é que nós estamos vindo agora do hospital, e a mãe deles acabou de falecer. Eu não sei o que fazer. E eu acho que também eles não sabem. Aquele momento foi tão o impacto na vida daquele homem, daquele escritor, daquele mega homem conhecido que escreve livros, é conhecido no mundo inteiro. Algo tocou no coração dele quando ele teve informações do que estava acontecendo com aquele homem. E ele então abraçou os filhos, abraçou aquele homem e terminou o trajeto dele, não pensando na sua palestra, mas consolando ele por aquilo que ele naquele momento estava passando. Como é que você vê a sua vida? Isso faz uma grande diferença. Como você vê a vida? Como você vê as dificuldades que se levantam? Você é uma pessoa pessimista? Oh céus, oh mundo cruel, está todo mundo contra mim. Você é uma pessoa pessimista? Ou você é uma pessoa otimista, que embora as coisas às vezes não estejam tão bom, ou tão bem como você estava querendo, ou planejou, mas você ainda consegue ver algo de bom, e consegue ver Deus caminhando e dirigindo a sua vida. Como você vê a vida? Porque nem tudo é o que parece. Às vezes nós somos muito passionais, nós reagimos às coisas que nos acontecem, não pela razão, mas pelas emoções. Eu coloquei uma charge muito interessante, porque basicamente é isso que acontece com muitos que pela primeira vez vão nos Estados Unidos. Estão aprendendo inglês. E eles chegam diante de uma porta, está escrito o quê? Push. O que você tem que fazer? Puxar, não é verdade? Não, em inglês significa empurra. Então veja, nem sempre as coisas são como nós imaginamos. Uma situação ela pode ser interpretada de duas maneiras. Depende da perspectiva.
Então o camaradinha, provavelmente brasileiro, está lá tentando puxar a porta, o guardinha já vem correndo para explicar para ele que não é para puxar. Não é o verbo português, né, João? Puxar, é empurrar. Isso faz uma grande diferença, não faz? Então preste atenção, quero te dar um exemplo de como a sua perspectiva muda totalmente aquilo que você vê. Os arqueólogos recentemente descobriram em escavações lá em Jerusalém aquilo que eles acreditam ser a cidadela de Davi, uma construção enorme, um sítio arqueológico muito, muito grande, que eles estão ainda escavando e os arqueólogos acreditam ser então a cidadela de Davi. E tem um exemplo aí, uma figura, não é isso aí, mas é mais ou menos essa ideia. E eu quero te mostrar como que a perspectiva, como a forma como você vê a coisa, define muito da sua vida e muito dos problemas que você tem ou não. O que diz o Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Salmo 121, na perspectiva do salmista, é um grande problema, os montes. Os montes que circundam Jerusalém, para ele, é um perigo. Para quem já fez quartel, estudou um pouco de estratégia militar, sabe como que os inimigos querem montes, porque um monte é um lugar estratégico militarmente para destruir quem está embaixo. Então o escritor do salmista, quando ele olha para os montes, o que ele vê? Perigo. Ele fica com medo. Ele diz, ai meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Porque os montes estão aí trazendo perigo para nós. Mas um outro salmista, ele olha para os montes com uma perspectiva totalmente diferente. Ele não tem medo. Ele sente a proteção de Deus quando ele olha para os montes. Ele diz assim, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Faz diferença ou não faz? A maneira como você vê a situação, isso define você como um derrotado ou como um vitorioso. Como alguém que expressa sua fé ou como alguém que é derrotado pelas circunstâncias da sua vida. O que mudou nessas duas maneiras do salmista ver? Os montes são os mesmos. A geografia é a mesma. A Bíblia que você lê é a mesma. O que mudou é a perspectiva. A maneira como se encara, a maneira como se vê as coisas, a maneira de ver a situação faz toda a diferença na sua vida. Por isso, hoje à noite, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o rei Abias. Tem uma lição extraordinária para nós. Quando você leu, e se você leu em casa, vamos lá comigo rapidinho. Quem trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe não tem problema, só preste atenção que eu faço a leitura. Quando eu li, eu entrei em parafuso. Porque eu falei assim, para aí Deus, esse trem está errado aqui, ué. Porque tem dois textos que falam sobre a vida do rei Abias. O escritor do livro de Reis e o escritor do livro de Crônicas. Os dois registram, pela autoridade de Deus, a história de Israel, e aqui está o rei Abias. Só que quando você lê a história do Reis, é uma visão tão negativa sobre Abias. Mas quando você lê a história em Crônicas, o cronista dá uma visão totalmente diferente desse homem. Olha comigo, capítulo 15 de 1 Reis, diz a palavra do nosso Deus. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de... Lembra que Jeroboão é rei do norte, por causa da divisão do reino. 2. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. Que nota você daria para esse rei? De 0 a 10? 0, ué. Não é verdade? Ele cometeu os mesmos pecados que o pai dele. Ele não teve um coração dedicado, reto, que amou a Deus. Agora, pula algumas páginas para frente comigo e vamos ler 2 Crônicas 13, que conta a história através das lentes da visão do cronista
de Israel. E eu vou ler aqui basicamente todo o texto, só para você compreender melhor o que eu quero ensinar nessa noite. Vamos lá comigo. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros. E Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000, igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, talvez na sua Bíblia esteja a aliança de sal. Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso, incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa, e têm os bezerros de ouro que Salomão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, disse o rei Abias, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem lâmpadas no candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto Abias está pregando e chamando o povo de Israel do norte para pensar, para refletir, Jeroboão, ele é um estrategista militar. Sabe o que ele está fazendo? Ele não está nem prestando atenção na palavra do rei. Ele está mobilizando as suas tropas para cercar Abias. Olha o que diz a palavra do nosso Deus a partir do versículo 13. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava na frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Que interessante. 2 pessoas falando sobre a mesma pessoa, o mesmo rei. Por isso os críticos dizem que a Bíblia está cheia de contradição. Os críticos vivem dizendo que a Bíblia está cheia de erros. E eles apontam textos como esses, dizendo, está aí, olha, 2 textos totalmente incoerentes, em quem que a gente vai acreditar? Mas, meus queridos, para nós que cremos na palavra de Deus, não existem erros nem contradições. O homem e a mulher de Deus que tem de fato a Bíblia como a palavra de Deus, ele sabe que tem dificuldades em textos bíblicos, e o que ele vai fazer é estudar esses textos para entender e interpretar esses textos à luz da palavra de Deus, à luz do caráter de Deus. E é isso que nós queremos fazer hoje à noite. Por que que o escritor de Reis, ele dá uma visão tão negativa do rei Abias? Ele diz que ele reinou apenas 3 anos, como um resumo, e diz 2 teses: cometeu os mesmos pecados do seu pai Roboão, e seu coração não foi totalmente do Senhor.
Por que ele escreveu isso? Porque na mente do escritor de Reis, ele tem um padrão divino de rei. Que rei é esse? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, no seu registro, o que ele quer mostrar é que Abias não teve o padrão do pai do seu ancestral Davi. É por isso que o texto em Reis vai dizer que o coração dele não foi totalmente dedicado a Deus, como o fora o seu ancestral Davi. E por que o cronista ele dá uma visão tão positiva do rei? Porque ele quer mostrar que aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. E ele quer mostrar que o rei Abias, no meio de uma crise da sua vida, ele não olhou para os montes e se desesperou, mas ele buscou o Senhor, porque ele falou, olha, não importa se Jeroboão tem 800.000 soldados, o dobro do meu exército. Quem está conosco? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele ainda advertiu Jeroboão e seu exército, não adianta lutar contra o Senhor, vocês vão ser derrotados. E o texto então em Crônicas mostra isso para nós. O que o cronista quer mostrar é isso, é que há batalhas na nossa vida, todos nós as temos. Às vezes na sua casa tem uma batalha maior do que na minha casa. Talvez na minha casa tenha uma batalha maior do que na sua casa, mas todos nós temos batalhas. A questão é, qual é a sua perspectiva? Como que você olha para os montes que estão à sua volta? Você vê perigo ou você vê proteção? Isso faz toda a diferença na sua vida. Qual é a exortação ou motivação do cronista para o povo de Deus? Ele quer mostrar que Deus é fiel. E quem confia nele e na sua palavra nunca vai ser desamparado. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Qual a aplicação para nós da Igreja Evangélica dos Irmãos? O que Deus pode nos ensinar nessa noite através desse texto que nós vimos? Em primeiro lugar, eu tenho 4 ensinamentos para vocês bem rápidos. O primeiro ensinamento é o seguinte, preste atenção nisso e fale isso comigo. Vamos lá? Toda história tem 2 lados. Fala de novo comigo. Toda história tem 2 lados. O que você está vendo? Estou vendo nada, Titão, porque está pequeno demais. Você está vendo uma moeda, você está vendo cara. E nós podemos brigar porque eu estou dizendo assim, não, aqui é coroa. E o Zé vai gritar de lá, não, Titão, é cara, não, é coroa. E nós dois podemos brigar. Porque temos perspectivas diferentes. Eu não tenho a capacidade de ver os 2 lados ao mesmo tempo. Então você precisa se aperceber disso. Toda história tem 2 lados. Agora, qual é o nosso problema? É que nós somos passionais. O que significa isso, Titão? Passional? Que nome esquisito. Você já ouviu falar de crimes passionais? Eu vi um documentário em que um pai esperou sua esposa com 3 filhos dormirem. A esposa estava pensando em abandoná-lo. Ele era meio violento. À noite, ele fechou a casa, desceu no porão, pegou gasolina, jogou em cima dos seus 3 filhos, jogou em cima da cama da sua esposa, espalhou gasolina na casa inteira e ateou fogo. É isso que a justiça chama de crime passional. Se ela não pode ficar comigo, ela não fica com ninguém. Eu acabo com o problema. Toda história tem 2 lados. Mãe, o Juninho me bateu. E a mãe já sai nervosa procurando Lucas e dá-lhe couro. E dá um couro no Juninho porque o Juninho bateu no Lucas. Aí quando ela bateu nele, ela acalmou um pouquinho, ela observa que no pescoço do Juninho tem algumas marcas de mão. O que é isso, menino? Uai, mãe, o Lucas tentou me sufocar. Ele tentou me estrangular, eu já estava quase sem fôlego, aí eu tive que dar um tapa nele. Ah, por isso que o Juninho bateu no Lucas. Toda história tem 2 lados. Então o que se chama a cada um de nós é para sermos um pouquinho mais racionais e menos passionais.
Quando eu li pela primeira vez a história de Abias, eu falei assim, mas esse cara é o capeta. Depois eu li em Crônicas e eu falei, esse cara é o santo. Não, para aí. Seja equilibrado. Porque toda história tem dois lados. Eu não sei se você conhece esse versículo da palavra de Deus, mas eu quero ler com você. Se encontra em Provérbios capítulo 18. Diz assim, vamos ler comigo? O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e toda a história tem. A justiça é assim. As pessoas chegam diante do juiz e falam. Ele não pode dar o veredito dele. O que ele tem que fazer? Chama o outro lado para ouvir, e depois ele coloca ambas as partes sobre a mesa e julga com base nisso. Porque toda história tem dois lados. Por que casamentos acabam em divórcio? É porque ele acha que ele está certo. Ele acha que ele é o rei da cocada. E ela não presta. Não é verdade assim? Mas quando você ouve ela é a rainha da cocada, é ele que não presta. E os dois ficam como num cabo de guerra, querendo mostrar qual dos dois é pior. Quando deveriam abandonar o cabo e abandonar a guerra e olhar para o problema. E em humildade diante de Deus, avaliar o que está certo, o que está errado, para tomarem uma decisão para a glória de Deus. Quantas amizades acabam por causa de uma visão, uma perspectiva errada de toda a situação? Aconteceu um fato nos Estados Unidos muito interessante. Dois amigos muito próximos, desde pequenos, cresceram juntos. E depois que eles estudaram, fizeram faculdades, eles abriram uma empresa, um comércio. E eles estavam prosperando de vento em popa, ganhando muito dinheiro. Um era mais extrovertido, o outro era mais tímido. E aquele mais tímido tinha uma vida mais recatada, o outro já esbanjava mais, e aquele cara mais tímido começou a pensar assim, esse meu sócio está me roubando. Eu passo a maior dificuldade, não gasto dinheiro, e ele vive viajando, vive gastando dinheiro. Esse cara está me roubando. Um dia entrou na loja deles uma senhora e fez uma baita de uma compra. E aquele homem mais tímido o atendeu a senhora, fez a venda, a caixa registradora foi aberta, ele colocou o dinheiro, fechou, e ele foi para o escritório. E o outro sócio, amigo, ficou lá embaixo. Ele escutou quando a caixa registradora foi aberta. Ele desceu. Quando ele desceu e ele olhou no caixa, agora eu tenho a prova material. Você está me roubando. Eu fiz uma venda. Cadê o dinheiro no caixa? Eu registrei. Cadê o dinheiro? Você está me roubando. E o outro falou, não, o que é isso? Eu nem passei perto. E os dois começaram a brigar. Romperam a sociedade. Acabou a amizade. Aquele cara machucado, magoado, falou, eu vou abrir uma empresa igualzinho e vou quebrar esse cara. E os dois, na mesma rua, abriram dois tipos de comércio. E começaram a fazer promoção. Chave de fenda, $1. O outro colocava 80 centavos. O outro colocava 70 centavos. Liquidação, 40 centavos. E assim os dois foram acabando com o seu estoque. E os dois foram lá para baixo financeiramente. Muito tempo depois, um dia, um homem estaciona o carro bem em frente à empresa daquele primeiro cidadão que era mais tímido, que acusou o amigo de ter roubado. E ele diz, olha, quem são os donos aqui? Ele diz, eu sou o dono. O senhor é dono há muito tempo? Desde que fundamos aqui, era eu e um amigo e tal. Contou a história, ele falou o seguinte, muitos anos atrás, minha família, os meus filhos não tinham o que comer, eu estava desesperado. E eu estava passando em frente à sua loja. Eu não resisti à tentação. Eu entrei na sua loja, percebi o momento que ninguém estava olhando, me vendo. Eu abri a sua caixa registradora e tirei o dinheiro dali de dentro. Eu estou aqui hoje para devolver esse dinheiro com juros, correção. Eu sei que eu não posso voltar atrás e refazer o que eu fiz, mas foi num ato de desespero. E eu quero também pedir perdão.
Precisa dizer mais alguma coisa para vocês? Quantas amizades são arrebentadas? Porque nós não, mas nós. Quantas igrejas são derrotadas por pecados passionais? Porque nós ouvimos um lado da história e nos posicionamos e sentimos. Toda história tem dois lados. Segundo lugar, segundo ensinamento que eu vejo nessa história do rei Abias. Procure interpretar as circunstâncias com equilíbrio. A gente não pode ser a torcida do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Botafogo. Quando o time vai bem, Paulo como é que grita? É campeão! É campeão! E tem um time melhor que o meu? Não. O time perde 3 partidas, como é que eles gritam? Time mercenário! Ué, o que mudou? O time é o mesmo. Pessoas que não têm a capacidade de interpretar as circunstâncias com equilíbrio. São extremistas. Se você se lembra da história de Noemi, a história de Ruth, que está registrada na Bíblia. Noemi era a mulher de Elimeleque. A Bíblia fala dessa família, Elimeleque, Noemi, elas tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Eles tomaram a decisão de sair da terra deles, de Belém, e ir para uma outra terra, chamada Moabe. Eles abandonaram sua terrinha, sua fazendinha, suas vaquinhas, e foram para outra terra. Passaram-se 10 anos. A Bíblia diz que Elimeleque morreu. Os 2 filhos casaram com Ruth e com a outra mulher chamada Ofra, mas os 2 filhos morreram também. As circunstâncias viraram de ponta cabeça na vida de Noemi. E ela então regressa para Belém. Quando ela chega lá, todo mundo diz, olha, é a Noemi, é a Noemi. Noemi significa agradável. Quando aquela bichinha nasceu, os papais deram o nome de Noemi, porque ela era agradável ao coração deles. E todos os vizinhos, após 10 anos, olham para ela e dizem, olha, Noemi voltou. E ela diz assim, não me chamem mais de Noemi, chamem-me agora de Mara. Sabe o que significa Mara? Amargura, amarga. Não me chamem mais de agradável, chamem-me de amarga. E ela ainda acusa Deus pela situação dela, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela não conseguiu interpretar as circunstâncias da vida dela com equilíbrio. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Algum tempo depois, Ruth, que era a nora dela, casou-se. Naquela cultura, a nora, quando dava filho para a nora mesmo. E olha que interessante. As mulheres da vizinhança, agradável, Noemi. E disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Olha que incrível. No meio de todas aquelas dificuldades de situação, Deus está trabalhando para cumprir o propósito dele. Nós precisamos acreditar nisso. Ou vamos chutar o balde e vamos assistir Faustão. Ou Deus é o nosso Deus que controla todas as coisas, ou vamos jogar bola, gente. Circunstâncias mudam, mas eu não posso mudar a minha maneira de ver as pessoas. Eu quero fazer uma brincadeira com o Vitor e com o Ronibel. Cadê o Ronibel? Vem aqui, Ronibel. Quero fazer uma brincadeira com o senhor hoje à noite, vou te matar do coração. Eu conheço o Vitor já tem talvez uns 5 anos, não é isso, Vitor? 4 para 5 anos. Vamos imaginar que o Ronibel me pergunta assim, ô Titão, chega aqui para você aparecer na televisão, para você ficar famoso. Vamos imaginar que o Ronibel chega para mim e fala assim, ô Titão, minha filha está namorando com o Vitor, o que você acha? Dá jogo? Você põe a mão no fogo para aquele camarada lá? Aí eu vou responder para ele,
e vocês vão dar nota para o Vitor, de 0 a 10, ok? Combinado? Olha aqui, Ronibel, o que eu posso dizer do Vitor? Ele ainda é um rapaz, mas já tem experiência. No vício, na maldade, ele nunca se encontra. Em oposição às obras da iniquidade, ele tem o maior prazer. Na queda do próximo, ele nunca se alegra. Na prosperidade dos seus companheiros, ele está sempre pronto a participar. Na destruição da paz da sociedade, ele não tem prazer. Em servir ao Senhor, ele é diligente. Em semear a discórdia entre seus amigos e conhecidos, ele não se orgulha. De promover a causa de Cristo, ele não se descuida. Em destruir a igreja, ele não se esforça. Para submeter suas paixões malignas, ele luta com todas as suas forças. Para edificar o reino de Satanás, ele não colabora. Para espalhar o evangelho entre os perdidos, ele contribui generosamente. Para o inferno, ele não irá. Para o céu, ele deve ir, para onde receberá a sua justa recompensa. É o que eu posso falar do Vitor para você, negão. Agora o povão aí vai falar. 0 a 10. Pode deixar a Jéssica namorar com o Vitor? Hein? Aí eu ligo para o Vitor um dia desses aí e falo assim, ô Vitor, preciso fazer uma viagem, empresta seu carro. Whitetown, a disposição está aí nas suas mãos. Eu planejo a viagem. Falo para a Ticolinha, minha esposa. A gente está empolgado com a viagem, de repente o telefone toca. Então, aconteceu um imprevisto, cara. Minha mãe vai precisar do carro. Não tem como eu negar para minha mãe. Você me desculpa? Não, de boa, tranquilo. Onde eu vou? Vou lá no Ronibel visitar ele. E aí, Ronibel, o Cristiano fez um bolinho legal para nós aí? E aí, a Jéssica ainda está namorando com aquele rapaz lá? Não quero comprometer não, mas deixa me falar sobre ele um pouquinho. O Vitor é um rapaz, mas já tem experiência no vício e na maldade. Ele nunca se encontra em oposição às obras da iniquidade. Ele tem prazer na queda do seu próximo. O Vitor, ele nunca se alegra na prosperidade dos seus companheiros. Ele está sempre pronto a participar da destruição da paz da sociedade. Ele não tem prazer em servir ao Senhor Jesus. Ele é diligente em semear discórdia entre os seus amigos e conhecidos. Ele não se orgulha de promover a causa de Cristo. Ele não se descuida de destruir a igreja. Ele não se esforça para submeter suas paixões malignas. Ele luta com todas as forças para edificar o reino de Satanás. Ele não colabora para espalhar o evangelho entre os perdidos. Ele contribui generosamente para o inferno. Ele não irá para o céu. Ele deve ir para onde ele merecerá a justa recompensa. Continua namorando ou não? Estava tão bom e acabou. Por que isso? Porque eu não soube interpretar as circunstâncias. Fui abatido emocionalmente, porque eu fui frustrado. Eu fui magoado, porque o meu irmão prometeu o carro para mim, não me emprestou o carro. Se o Ronibel tem um pouquinho de cabelo, não tem mesmo, carequinha aqui, mas se ele tem um pouquinho de tutano, ele deveria pensar assim, para aí, tem alguma coisa acontecendo com o Titão. Ele tinha que pensar ou não tinha que pensar assim? Alguma coisa está acontecendo com o Titão. Algum problema com ele. Porque essa não é a visão que ele tem do Vitor. Então alguma coisa mudou. Pode ir que eu ponho a mão no fogo pelo menino lá, viu? Meus queridos, o problema é que nós muitas vezes somos 8 ou 80. Nós não temos equilíbrio. Nós somos muito passionais e nós vemos as circunstâncias e somos derrotados por elas. Não temos compaixão pelos outros. O terceiro ensinamento que eu tenho para vocês. Deus manifesta sua graça em nós. Amém por isso? Sabe, por que a Bíblia é escrita? Ela é escrita para registrar a história de homens e mulheres cheios de falhas. Hebreus capítulo 11, muitos crentes chamam aquele texto de os heróis da fé. Eu chamo de a galeria dos fracassados. Porque ali tem mentiroso, tem adúltero, tem assassino, tem pessoas que não tiveram fé. Então a Bíblia, ela é escrita para você ler
e se identificar com esses personagens e dizer assim: uhul, para mim também tem esperança. Eu não sou tão pecador assim que Deus não possa olhar para mim e manifestar a sua graça e me salvar. O apóstolo Paulo, ele escreveu um texto na Bíblia, depois de ele dar um testemunho sobre a sua salvação, e ele diz assim: Jesus demonstrou toda a grandeza da sua paciência comigo, usando-me como um exemplo para todos que haveriam de crer nele para a vida eterna. Sabe por que você está hoje aqui me ouvindo? É porque Deus tem demonstrado bondade na sua vida. Porque Deus tem sido gracioso para com você de uma maneira tremenda, de uma maneira grandiosa. E por último, Deus é soberano. Eu tenho falado tanto isso, mas eu quero tentar explicar de uma maneira bem tranquila para você entender o que é a soberania de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Quantos de vocês sabem quem é Clemente Vitalina? Talvez tenha uns cabecinha branca aqui que sabe quem que é. Ninguém sabe quem é Clemente Vitalina? Zezinho sabe. Vou dar uma chance para vocês. Quem que é Alcides e Maria? Ninguém também sabe? Quem que é José e Geralda? Ninguém. Quem que é Sebastião e Etel? Olha, Deus tem me dado a graça de ter duas pititinhas que têm trazido tanta alegria ao meu coração. Opa. Samuel, me ajuda aqui. Vai lá. Sabe, duas pititinhas que enchem a minha casa, o meu coração de alegria. E eu estou dizendo isso não pessoalmente. Se eu desse oportunidade para o Marcos, ele ia trazer aqui o Conrado. Se eu desse oportunidade para o Eurípides e a Maria, ia trazer os bichinhos deles, e cada um de nós. Mas eu quero que você entenda isso, o que é soberania de Deus. Para você sair daqui hoje à noite com o coração palpitando de gratidão, pelo fato de que nada acontece na sua vida por acaso. A Heloísa e a Catarina não caíram de paraquedas na minha casa. Foi a mão soberana de Deus que lá atrás, há quase 130, 40 anos, fez com que esse casal, Clemente e Vitalina, namorassem e se casassem. A mão soberana de Deus fez com que o Alcides e a Maria se casassem. Eu perguntei uma vez para a dona Maria, minha avó: vó, a senhora casou com quem a senhora ama? Ela falou: não, eu queria outro, mas os meus pais me obrigaram a casar com Alcides. Mas depois ela amava esse Alcides, que a boca falava do Alcides como se fosse mel. José e Geralda. Minha mãe também não casou com quem ela queria. Ela queria casar com João, mas casou com José. Mas se ela tivesse casado com João, o Sebastião não tinha nascido. Podia ter nascido outro, mas o Sebastião não tinha nascido. E se o Sebastião não tivesse nascido, e não tivesse casado com Etel, não teria o Samuel, e não teria a Daniela. E se o Samuel não tivesse casado com a Daniela, não teríamos. Você entende o que é soberania? Não há erros na nossa vida. Há um Deus no céu todo-poderoso, que controla todas as coisas, até aquelas que nós não entendemos os porquês. Por isso, quando nós estudamos os reis, Davi, Salomão, Roboão, Abias, depois dele vai vir Asa. Você está aberto aí em Reis, capítulo 15. Olha o que diz o versículo 4. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como seu sucessor e fortalecendo Jerusalém. Então, hoje à noite eu quero terminar dizendo o seguinte: agradeça de coração a Deus pela sua vida. Você é alguém especial, você é alguém que foi planejado na mente do Criador. Você não é um acidente de percurso. Agradeça a Deus pelos seus problemas, porque os seus problemas são instrumentos nas mãos de Deus para trabalhar no seu coração, para te quebrantar, para fazer você enxergar a vida com equilíbrio,
para você entender que a vida tem dois lados, não é só o seu quadrado que é certo. Agradeça a Deus pela sua genealogia, mas não só pela sua. Agradeça a Deus pela genealogia da sua esposa, do seu marido, porque é tão bom ter os netinhos da gente, não é? Mas eu só tenho os meus netinhos por causa da minha esposa, por causa dos meus pais, por causa dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós. Então agradeça a Deus por isso, porque Deus trouxe você ao mundo para ser uma luz que brilha para a glória dele. Você pode não acreditar nisso, e um dia você vai prestar contas por causa disso, porque ele trouxe você ao mundo. Ele não pensou em ninguém mais a não ser em você, para que você pudesse refletir a glória dele, a luz dele. E se você não fizer isso, você vai viver nas trevas. E um dia você vai prestar contas a esse Deus Todo-Poderoso. Então é por isso que a gente sempre convida as pessoas. Porque o Senhor Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém por isso? Vocês tomaram um cafezinho à tarde? Amém por isso? Que Deus abençoe a todos. Temos uma música que fala desse Deus Todo-Poderoso que reina, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. E quando nós nos levantamos e levantamos a nossa mão, nós estamos dizendo: eu me rendo totalmente ao Senhor. Fica de pé para a gente cantar essa última música.